Olha, ontem o termo estupro culposo foi um dos mais comentados na internet após ser usado pelo promotor de justiça, o Thiago Carriço de Oliveira, responsável pelo caso da acusação do empresário André de Carvalho Aranha de ter estuprado a influencer Mariana Ferrer. De acordo com a fala do promotor, o termo significaria estupro sem intenção. Agora, de onde surgiu isso? Será se existe mesmo esse tal do estupro culposo? E se não, quais foram os fatores que nos trouxeram a lotar páginas na internet pedindo por justiça? Para conversar sobre esse assunto, recebemos a advogada criminalista Sara Monteiro Coelho, que está ao vivo nesta quarta-feira na nossa casa. Bem-vinda, Sara. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Iago. Bom dia. Bom, então, ontem fomos bombardeados, né? E também muitos famosos, né, compartilharam o caso da Mariana, né, principalmente no dia de ontem que foi divulgado o vídeo, né, e muitos portais de notícias começaram a falar, a dar mais ênfase a esse caso, né. Como a gente viu, né, esse termo estupro culposo, isso existe? Não, estupro culposo não existe. Nós temos duas modalidades de estupro, que é o estupro e o estupro de vulnerável. O estupro culposo, ele não existe, porque qualquer tipo de crime culposo, ele só existe se tiver escrito no código, se tiver previsão legal. Então não tem nenhum fundamento, não tem nada... Não. Na verdade, o que eu imagino que o promotor tenha querido dizer é que não existia, que não tinha como qualificar que ele tinha intenção de estuprar, ou seja, não tinha dolo. E crime sem dolo não existe, então por isso ele pediu absolvição. Porque se não tem o dolo, não existe o crime de estupro. Precisa ter a vontade de fazer o crime, a intenção de praticar o crime para ele ser consumado. Entendi. Pode chegar um pouquinho mais para frente? Sara, a gente conseguiu observar, quem acompanhou ontem, né, quem vem acompanhando esse caso, né, foi o caso da Mariana, que ela... Como que aconteceu a situação? Foi numa boate lá em Santa Catarina? Isso, foi uma boate em Santa Catarina. Ela afirma ter sido dopada e depois vazaram algumas câmeras, vazaram na internet algumas imagens de câmera. Do circuito interno da boate, né? Isso, dela subindo uma escada com o André. E nessa hora que ela sobe cambaleante. Então, ela afirma, né, que ela teria sido dopada, que essa hora que ele sobe com ela não estaria mais consciente, ela não lembrava disso, e que depois disso teve o estupro. E quando houve a acusação, o primeiro promotor do caso abriu a acusação, entregou a denúncia ao juiz como se fosse um caso de estupro de vulnerável, que é um caso em que a vítima não tinha condição nenhuma de reagir. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Só que no decorrer do processo houve uma troca de promotor e nessa troca de promotor ele entendeu que não existia o estupro de vulnerável, porque ele entendeu que o André não tinha como ter visto que ela não estava em condições, porque o exame toxicológico deu que não tinha nem droga, nem álcool no sangue dela. Então, por isso ele pediu a absolvição. Ele pediu para que ele não fosse punido, porque não tinha como comprovar que ela realmente estava incapacitada de reagir, de consentir ou não. Primeiro que eu acho que não é um lugar confortável para você ter um tipo de relação numa boate. Sim, vamos partir daí, né? Ainda mais porque ela... Não sei se é um fetiche, eu não sei se a pessoa não consegue controlar ali os seus instintos carnais, né? No caso desse cidadão lá, não sei se ele é catarinense, se ele é paulista, se ele é nordestino, né? Mas enfim, então até aí houve essa troca, né, no promotor que cuidava do caso. E aí ontem aconteceu uma situação um tanto inusitada que repercutiu ainda mais. Um vídeo divulgado mostra o advogado do empresário, o André de Camargo, que é acusado de estuprar a modelo Mariana, humilhando a vítima durante o julgamento. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho mostra fotos de Mariana, alegando que ela posou em posições ginecológicas e acusa a modelo de usar da própria virgindade para se promover nas redes sociais. O julgamento foi realizado em setembro, mas as imagens do trecho da audiência foram divulgadas ontem pelo site The Intercept Brasil. A gente vai conferir um trechinho. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é?
É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros? Manipular essa história de vítima? É só para postar essa última foto e com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, essa a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se quiser, eu suspeito. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato sobretado, como eu estou sendo tratada sobre uma pessoa ilibada, eu nunca cometi. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, condenou a audiência que resultou na absolvição de André de Camargo Aranha. A OAB de Santa Catarina afirmou que oficiou o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho para prestar esclarecimentos sobre sua conduta na audiência do caso de Mariana Ferrer. Integrante do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Henrique Ávila acionou ontem a Corregedoria Nacional de Justiça para que abra uma reclamação disciplinar contra o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Rudson Marcos, pela bizarra atuação no julgamento do caso da digital influencer Mariana Ferrer. Ô, Sara, eu já acompanhei algumas audiências, pessoal, né, a gente acompanha aqui, vê em alguns telejornais. Eu nunca tinha visto uma cena igual a essa. Eu também não tinha visto uma postura de um advogado igual a essa e eu acho que os advogados, assim como você, não devem se sentir representados Sim. por esse profissional ali que até então estava exercendo ali o seu ofício. Sim. Como que você analisa essa postura desse advogado que, segundo sites e notícias, é o mais caro, né? Hoje em dia, talvez o mais caro quer dizer então que é o melhor? É isso aqui? Como que você analisa essa postura desse profissional ali diante da vítima que, ao meu ver, tá, ela se tornou ali uma culpada. Ela saiu da posição de vítima e foi para a posição ali de culpada naquela situação. Sim. Bom, a postura dele, ao meu ver, foi completamente inadequada. Apesar dele ter imunidade profissional, dele poder falar o que ele entende como cabível numa audiência, dele ter a liberdade de falar o que ele bem entender durante a defesa do cliente dele, ele obviamente estava constrangendo, ele não teve nenhum pingo de empatia, porque ele percebeu que a moça estava ficando cada vez mais abalada e ele continuou. E a postura do juiz também, né? Porque o juiz, ele é o detentor do poder de polícia, ou seja, ele tem a obrigação de zelar pelo devido andamento da audiência. E ele parecia devia ter que não tinha juiz. Isso. Deu a entender que não tinha ninguém ali observando aquela cena, né? O juiz e nada ali, pra mim, foi a mesma coisa. Ele tinha que ter intervido, ele tinha que ter pedido para decoro, ele tinha que ter pedido que o advogado e as partes mantivessem a calma. E pedido que ele, por exemplo, se parasse com a fala e dissesse isso atém aos fatos, isso não está nos autos, coisas do tipo. Entendi. Agora você falou uma coisa interessante. Você falou que as consequências, né? Esse caso não pode ganhar grandes proporções para as consequências com o juiz, tanto quanto para o advogado. Por quê? Se acontecer algum tipo de consequência com eles para que eles venham a responder sobre essa atitude, sobre essa postura nessa audiência que foi virtual, ainda que virtual, que foi divulgado, o rosto dela vem sendo divulgado, as mulheres, né, precisam criar coragem para mostrar o rosto para poder ser vista. Que, na verdade, quando a mulher é estuprada, ela vai à delegacia, muitas das vezes, ela passa por uma outra situação de constrangimento. Né? O exame ali que ela tem que fazer para provar que ela foi estuprada, ela passa por uma outra situação de constrangimento. Então, quer dizer, muitas das vezes a mulher prefere ficar calada do que se expor, porque a sociedade também faz as cegas diante de toda essa situação. Sim. Então, as consequências que podem acontecer com esses dois profissionais, tanto com o juiz, tanto com o advogado, quais são? Bom, criminalmente, nenhuma. O advogado, como eu disse ainda há pouco, ele está no exercício da sua profissão. Ele, durante a audiência, durante
o exercício mesmo da atividade dele, ele pode falar o que ele bem quiser. Ele não vai cometer, por mais que ele tivesse xingado diretamente ela, ele não cometeria, por exemplo, o crime de injúria, que é quando você xinga alguém. Ele tem ali uma imunidade. Enquanto ele estiver no exercício da profissão dele, sim. Mas administrativamente, ele pode ser punido pelo OAB. Ele pode pode ter a carteira dele suspensa durante um tempo, pode ter a cassação da carteira dele da OAB. Isso vai depender do que a OAB entender depois que ela apurar os fatos. Já no caso do juiz, quem vai avaliar o que aconteceu, se o juiz teve ou não teve uma certa desídia na função dele, é o Conselho Nacional de Justiça. Aí vai depender que tipo de punição, se ele vai querer também afastar o juiz durante um tempo, se o juiz vai ficar, se ele também vai ser impedido de exercer, vai ser aposentado, vai depender, mas provavelmente vai ser só uma punição administrativa também. A gente vai continuar acompanhando esse caso e agora, depois que a gente já, não precisava nem a gente falar sobre esse assunto aqui, mas a gente fez questão de falar sobre esse assunto no dia de hoje, que não existe estupro culposo. Não. A gente vai classificar esse tipo de crime agora com o pessoal de casa para que fique claro e também para que não haja dúvidas, tanto em relação a esse caso, tanto porque pode ser uma mulher pode ser sua irmã, pode ser sua mãe, pode ser a sua filha, Então, o crime pode acontecer com alguém ali que está aí do seu convívio familiar. Vem mais um pouquinho para frente, pessoal de casa. A gente começa, Sara, com a diferença entre os tipos de estupro, Sim. Começando com o estupro artigo 213. O 213, ele é o estupro, digamos, da modalidade simples. O estupro ele é quando a pessoa é obrigada pode ser qualquer pessoa, pode ser tanto homem quanto mulher, todos os dois podem sofrer estupro, quando ele é obrigado a ter relações sexuais ou qualquer ato sexual, seja obsceno. Uma exposição de algo, seja a mesma relação sexual. Não precisa pode haver passar penetração. A mão. Não é necessário ter penetração para configurar o estupro. Certo. E essa é a modalidade simples. Você é uma pessoa que não é criança, que não é idoso, que não tá sob efeito de drogas. É basicamente Então bastou constranger ali. Entendi. Isso. Esse constranger é esse obrigar a usar a violência ou a ameaça, ou ameaçar a pessoa para conseguir isso. Entendi. Ali pena de reclusão de 6 a 10 anos, é isso? Isso. Vamos pro próximo. Estamos recebendo hoje a advogada Sara Monteiro, falando sobre o caso Mariana Ferrer, que ainda repercute nas TVs, na internet, nos jornais, enfim. Agora a gente vai para o assédio sexual, que é o artigo 216-A. Isso. O assédio sexual ele é interessante porque a gente costumeiramente, no senso comum, a gente chama de assédio sexual o que na verdade é importunação sexual. Que é quando, por exemplo, a pessoa está passando, aquele caso do ônibus, que o cara se esfregou na mulher, ou que a mulher está passando e ele assedia, chama ela chama de gostosa, chama de alguma coisa, tenta puxar pelo braço. As piadas de pedreiro, Isso é importunação sexual. O assédio sexual, ele só acontece quando existe superioridade hierárquica. Quando, por exemplo, dentro de uma relação de trabalho, o chefe obriga, através do assédio moral, através daquela ameaça de demissão, daquela ameaça de punição, que a pessoa que está abaixo dele, dentro da empresa, dentro da função, tenha relações com ele. Muitas das vezes, o profissional ali que usa desse cargo que ocupa nessa organização, talvez nem utilize de demissão ou de alguma punição, Talvez só o fato de você tentar ali, de repente aquela funcionária, aquela pessoa é casada, é comprometida, e mesmo assim a pessoa que tem conhecimento sobre sobre o estado civil dessa pessoa, ainda assediá-la já é um crime. Sim. Tem mais? Qual seria Tem ainda duas modalidades. Tem a violência sexual mediante fraude, que é o que a gente viu no caso do João de Deus, que é o estelionato sexual, que é quando o indivíduo que vai cometer o crime, ele convence a outra pessoa de que ela precisa ter relações com ele, de que ela precisa fazer atos sexuais com ele, por algum motivo, por exemplo, no caso do João de Deus, porque senão ela não ia receber a bênção divina, ou então senão ela não vai conseguir ir para o céu, alguma coisa do tipo. Ela é impelida a fazer aquilo, ela é obrigada a fazer aquilo por uma ideia falsa que foi colocada na cabeça dela, entendeu? E a gente tem o estupro de vulnerável, que foi o caso da Mariana Ferrer. Que inicialmente foi levado, pelo promotor com o nome de estupro Isso, e de com a vulnerável. troca de promotor, ele disse que não houve e pediu absolvição. Que é quando a pessoa não tem anuência daquilo que está acontecendo. Isso. O estupro de vulnerável, ele acontece tanto
quando o indivíduo maior de idade tem relações com uma criança, uma pessoa que tem menos de 13 anos, aliás, menos de 14 anos, ou de 13 para baixo, independente se a vítima disser que quis. Mesmo que ela diga que ela teve a intenção de praticar aquele ato, tendo 13 anos ou menos, ela não tem como consentir para a lei, então continua sendo crime. Ou quando a vítima está completamente incapaz de dizer alguma coisa, de consentir ou de negar, que teoricamente teria sido o caso da Mariana, que ela disse que tinha sido dopada, que ela estava bêbada, que ela não lembra do que aconteceu, que ela já acordou deitada, com as roupas rasgadas, sujas. Então, nesse caso, seria um estupro de vulnerável. Agora, gente, para finalizar, eu queria a visão também da Sara. Você acha que uma moça bonita, ela é linda, a Mariana é linda, você acha que ela teria necessidade, sua opinião, de se expor dessa forma, alegando estar embriagada, alegando ter sido dopada, passar por toda aquela situação em plena uma audiência, a troco de quê? Pois é, porque a mídia que ela recebeu foi bem negativa. Então, e ela já era uma influenciadora digital, já tinha espaço na mídia de Santa Catarina, não precisava disso. Além do que, os exames mostraram que ela era virgem de fato, que houve rompimento do ímen, que realmente naquele ato sexual, naquele dia, ela teve a virgindade perdida. Entendeu? Então, realmente, para mim, as peças não encaixam. Sara, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade para esse bate-papo hoje. Essa casa aqui está de portas abertas para você. Eu queria que você deixasse o seu Instagram também. Se quiser acompanhar um pouco do seu trabalho aqui fora das telinhas, pode ir lá. O meu Instagram é advogada.sara, com H no final. Quem quiser fazer qualquer pergunta, até desse caso, pode mandar para mim no direct. Muito bem.